Oi, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis, de Victor Hugo, foi lançado em 1862 e comove corações desde então e faz parte da literatura universal. O musical Os Miseráveis estava em cartaz no Teatro Renault em 2016. Eu assisti várias vezes esse musical porque é uma mega produção e desde a primeira vez que eu assisti, essa história me comoveu bastante. E foi por isso que eu fui atrás do livro, porque eu preciso ler o livro quando eu assisto um filme ou uma série, um musical que eu sei que foi baseado num livro, eu preciso ler o livro. Foi isso que eu fiz. Eu assisti o musical em 2016. Depois eu soube que tinha o filme e depois eu comprei o livro. O livro tem mais de 1.500 páginas. Ele é muito bem trabalhado, claro. E essa versão eu demorei cerca de 9 meses para terminar de ler. Eu gostava de carregar no metrô os livros que eu tô lendo, mas eu não conseguia, porque ele é muito grande, não cabia na mochila, não conseguia ler no metrô indo trabalhar. Por isso eu demorei tanto para conseguir ler. Eu tinha que conciliar o trabalho, a faculdade e as minhas leituras. Mas depois eu comprei uma versão menor, que são 2 livros em tamanho de bolso, que com certeza me facilitou bastante. Eu pude ler no metrô em menos de um mês. Claro, depois que eu conheci Os Miseráveis e li várias vezes, eu entrei numa espécie de ressaca, porque eu já não aguentava mais. Tudo era sobre Os Miseráveis. E eu adquiri uma paixão por Victor Hugo. Victor Hugo, com certeza, para mim, é o melhor autor, o melhor escritor de todos os tempos. Depois de Os Miseráveis, eu conheci O Corcunda de Notre Dame, que eu já havia assistido o filme. E o livro é sensacional também, vai ter vídeo dele no canal. E Os Trabalhadores do Mar. E com certeza eu conheci os outros livros dele, como O Último Dia de um Condenado, Hernani. O livro Os Miseráveis demorou cerca de 12 anos para ser concluído, porque Victor Hugo começou a escrever o livro na França e no meio do caminho ele foi exilado por questões políticas. Ele foi exilado para a ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. Foi lá que ele terminou a obra 12 anos depois de ter começado. No ano de publicação do livro, Victor Hugo mandou uma carta para o editor italiano dele, e nessa carta ele dizia: "Você está certo, senhor, quando diz que Os Miseráveis foi escrito para todas as nações. Eu não sei se será lido por todas, mas eu o escrevi para todas. Os problemas sociais vão além das fronteiras. Em todo lugar onde houver um homem ignorante e desesperado, em todo lugar onde uma mulher for vendida por pão, onde quer que uma criança sofra da falta de um livro que deveria instruí-la e da lareira que deveria aquecê-la, o livro Os Miseráveis bate à porta e diz: abra para mim, eu vim por você." É um livro comovente, um livro arrebatador, que precisa ser lido por todos. A nossa viagem hoje será para a França. Nós vamos conhecer uma Paris do século XIX. Como todos sabem, a Europa no século XIX passava por diversas transformações. As sociedades viviam em crises, os governos eram negligentes, corruptos, a sociedade vivia de forma precária, poucos tinham muito e muitos tinham pouco. Até que em 1789, depois de diversos pensadores, diversas revoltas, diversos movimentos, a Revolução Francesa finalmente eclodiu em 1789 e trouxe luz para os povos da Europa, para os povos do Ocidente, para o mundo inteiro, com os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. É nesse contexto que surge Os Miseráveis. A história dos Miseráveis não se passa durante a Revolução Francesa. A história dos Miseráveis se passa entre os anos de 1815 a 1832. Um pouco depois da Revolução Francesa. Mas a Europa ainda passava por movimentos de revolução, transformação. Inclusive, em 1815, quando começa a Revolução, houve a Batalha de Waterloo. E o livro termina em 1832 com os motins dos estudantes que lutaram nas barricadas. Essa era a França do século XIX. Através do livro Os Miseráveis, nós vamos conhecer os esgotos de Paris. São 50 páginas falando sobre a história dos esgotos. Além disso, nós conhecemos como que eram os mosteiros, como que as freiras e as virgens viviam nesses mosteiros. Conhecemos ruas, conhecemos rios e construções que não existem mais. É uma Paris totalmente diferente da que existe hoje. Victor Hugo mesmo fala que as ruas que ele descreve não existem mais. Ele conta com uma certa lembrança sobre essas ruas, então realmente parece que essas ruas existiram, esses lugares existiram. Enquanto a gente lê o livro, a gente consegue sentir que tem alguém contando a história pra gente também. Victor Hugo em vários momentos conversa com o leitor. Em um dos momentos, por exemplo, ele fala a respeito do livro em si. Tem um trecho do livro que ele fala sobre
o livro. Mesmo que a Revolução Francesa já tivesse ocorrido na França no século XIX e na época em que se passa a história do livro, ainda existia na sociedade resquícios, talvez ainda não tão resquícios assim, de uma vontade de querer sobrepor uma classe à outra. E isso é muito bem exemplificado no livro. Tanto que a história começa com Jean Valjean, um homem trabalhador, honesto, que certa vez no inverno rigoroso, sua família passando fome, já sem recursos para poder comprar sua própria comida, decidiu roubar um pão através de um vidro. Ele enfiou a mão num vidro e pegou um pão, e a polícia o pegou e o prendeu. Deixou preso por 5 anos. Mas ele tentou escapar diversas vezes e isso só fez aumentar a pena dele para 19 anos. Imagina, 19 anos preso por roubar um pedaço de pão para sustentar a sua família. Jean Valjean foi preso por 19 anos e, ao ser liberto, ele já está com ódio enorme da sociedade, das autoridades, de si mesmo, até de Deus. Ele estava andando pelas ruas à procura de um lugar para ficar, um lugar para passar a noite, poder comer alguma coisa, e ele não encontrava. Na verdade, ele encontrava, mas as pessoas não queriam recebê-lo porque todos sabiam que ele era um condenado. Ele carregava um passaporte amarelo dizendo que ele era um condenado, que ele tinha sido liberto, que ele era um homem mau. Já tinha perdido as esperanças quando uma senhora pede para ele bater em uma porta, e nessa porta ele receberia comida, receberia abrigo para a noite. Foi o que ele fez. Ele bateu na porta, quem recebeu foi um bispo, o bispo de Digne, o senhor Myriel. Jean Valjean foi logo apresentando o passaporte, falando: olha, eu sou um homem condenado, eu fui preso por 19 anos, você não precisa me receber se você não quiser, você não entende por que você está fazendo isso. Mas o bispo: não, senta aqui, vem jantar com a gente, vem comer com a gente, você tem uma cama para dormir depois, fica à vontade. Aí o bispo colocou outro prato na mesa, outros talheres, para ele poder comer, e foram dormir depois. Mas então Jean Valjean acordou no meio da noite. Sabe o que ele fez? Bom, eu vou te contar porque isso não é spoiler, mas você precisa ler o livro para saber como vai terminar essa história, tá? Jean Valjean acordou no meio da noite e ele lembrou que os talheres que ele usou para comer na janta eram de prata. Ele roubou o bispo, levou a prata e foi embora no meio da noite, assim, sem mais nem menos. Mas eis que na manhã seguinte o Jean Valjean foi encontrado. Os policiais pegaram e o levaram de volta para casa do bispo. Eles falaram: ó, esse cara falou que o senhor bispo deu essas pratas para ele, isso é verdade? O bispo fala: sim, é verdade, meus senhores, essa prata foi eu que dei para ele. E o bispo ainda fala: os senhores policiais estão dispensados, podem ir, esse homem falou a verdade. Depois ele chamou Jean Valjean de canto, falou: Jean Valjean, você também esqueceu os candelabros que eu te dei. Os candelabros valem muito mais do que esses talheres e você não levou eles. Tome, pegue, são seus, são para você. Jean Valjean ficou chocado com isso, surpreso. Não falou nada. Quando os policiais foram embora, o bispo falou para Jean Valjean: lembre-se que você me prometeu que você usaria essa prata para se tornar um homem bom. Com essa prata eu compro a sua alma para Deus. Para Jean Valjean, isso foi o momento da virada. A vida dele mudou completamente. Ele ia se tornar um homem muito bom. Ele iria mudar de cidade e nessa outra cidade ele ia construir uma indústria muito próspera que daria moradia para a cidade inteira. Todos iriam praticamente idolatrar ele. Ele com certeza teve que esconder a identidade dele, mas nessa cidade ele foi capaz de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E é assim que começa Os Miseráveis. Além de Jean Valjean e do bispo, nós vamos conhecer também Javert, um inspetor da polícia que vive na cola do Jean Valjean. A Fantine, que é uma mulher que tem uma filha pequena, e essa mulher trabalha na indústria que o Jean Valjean mantém. A filha pequena da Fantine é a Cosette. Cosette é uma menina pequena, ossuda, que por falta de condições de sua mãe, Fantine, ela teve de ser deixada aos cuidados do casal Thénardier, que cria diversos problemas na vida delas. Além disso, nós vamos conhecer também a Éponine, que é uma das filhas dos Thénardier. Quando Éponine e Cosette crescem, elas conhecem o Marius. O Marius é um rapaz com ideais revolucionários que fugiu da casa do seu avô por questões políticas também, por não concordar com o que o seu avô havia feito a respeito do seu pai. E a Cosette e a Éponine conhecem o Marius, as duas se apaixonam por ele, mas só uma vai conseguir ficar com ele. Além disso, a gente vai conhecer o pequeno Gavroche, um menino sapeca, corajoso, surpreendente e muito especial. É um livro realmente muito bom. Essa história conta
como as diversas pessoas da sociedade estão sujeitas a algo maior que elas. Elas não são os vilões da história, não são os heróis da história tampouco. Elas são apenas participantes do que a vida dá para elas e não que elas estejam fadadas a ser para sempre o que elas são. Victor Hugo nos mostra como elas vivem essa vida que elas têm. O policial que persegue o antigo prisioneiro ao longo do livro e não consegue se conformar, que ele virou um prefeito de uma cidade, que virou um homem bom. Quando nós somos apresentados a Fantine, que já não consegue mais sustentar a própria filha e perde o emprego por injustiça das suas companheiras de trabalho. As crianças que sofrem de não ter um livro para ler, de não ter, um lugar para estudar, uma escola para ir. Victor Hugo mostra isso, ele deixa muito claro que o homem sofre por falta de trabalho, a mulher sofre por falta de pão, a criança sofre por falta de educação. Ele deixa uma frase nos Miseráveis que diz: "O livro que o leitor, neste momento, tem diante dos olhos é, do princípio ao fim, em seu conjunto e em seus detalhes, sejam quais forem as intermitências, as exceções ou falhas, a caminhada do mal para o bem, do injusto para o justo, do falso para o verdadeiro, da noite para o dia, do apetite para a consciência, da podridão para a vida, da bestialidade para o dever, do inferno para o céu, do nada para Deus. Ponto de partida, a matéria. Ponto de chegada, a alma. Hidra no início, anjo no fim." Eu escolhi o Parque Ibirapuera para gravar esse vídeo porque no parque nós encontramos a Praça da Paz, que é esse lugar onde eu estou gravando agora. Aqui nós encontramos árvores de todos os continentes. E a intenção com isso é representar a união dos povos. Victor Hugo deixa muito claro isso no seu livro. Não só no livro, como em diversos discursos que ele fez. Ele dizia várias vezes que ele queria ver a união dos povos acontecendo na Europa, ao redor do mundo. Além disso, no Parque Ibirapuera nós temos o obelisco. No obelisco foram enterrados os corpos de 4 estudantes que lutaram na Revolução de 1932 em São Paulo. E no livro, quem luta nos motins, nas revoluções de 1832, 100 anos antes, são estudantes também. Esses são 2 fatos que eu quis associar com o livro sobre o Parque do Ibirapuera. Bom, mas está fácil demais falar só sobre o livro, né? Eu gostaria de comparar questões que o livro apresenta com questões atuais que nós podemos encontrar na sociedade. O livro mostra muita desigualdade social, desigualdade de gênero. Não seria justo apresentar Os Miseráveis se eu não falasse como é o Brasil que a gente vive, que você vive. Um estudo feito em 2017 mostrou que a remuneração média no bairro mais rico de São Paulo era cerca de 8 vezes maior do que o bairro mais pobre de São Paulo. No bairro de Marcilac, a 51 quilômetros do centro de São Paulo, a remuneração média da população é de R$ 1.287, enquanto que em Campo Belo, a remuneração média da população é de R$ 10.079, ou seja, a desigualdade social ainda é muito presente no Brasil. E isso nós podemos ver sem precisar cruzar fronteiras de estados. A gente consegue ver na nossa cidade mesmo. Existe ainda muita desigualdade de gênero. Em 2017 também, as mulheres ganhavam cerca de R$ 1.879, enquanto que os homens ganhavam cerca de R$ 2.400, ou seja, uma diferença de 24%. No seu ambiente de trabalho mesmo, ou você deve conhecer alguém que tenha te contado sobre casos de mulheres que recebiam menos para exercer a mesma função que os homens. E isso ainda é muito visível no Brasil. Não apenas isso, mas também a desigualdade racial. No Brasil, em 2016, a remuneração média dos negros era cerca de R$ 1.450, ou seja, 57% menor do que a dos brancos. Em 2017, esse número baixou para 53% em relação ao salário dos brancos. Dados de 2017 mostram que o Brasil tem cerca de 15 milhões de brasileiros em situação de pobreza, ganhando em torno de $1,90 por dia para se sustentar. Além disso, os 50% mais pobres do Brasil ganham em média R$ 787, o que é menos do que um salário mínimo, enquanto que o 1% mais rico do Brasil,
Adivinha quanto ganha em média? R$ 9.520. Se você ainda não percebeu que existe uma grande desigualdade social, de gênero, desigualdade racial no lugar em que você mora, você precisa abrir o olho. Talvez o Brasil do século XXI não esteja tão distante da França do século XIX, da época em que Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. Mas somente uma leitura aprofundada do livro vai te mostrar como era a sociedade daquela época. Conforme você estiver lendo, você vai perceber que existem muitas questões que Victor Hugo aponta que são muito atuais. E vai chegar um momento que você vai para a leitura e vai pensar: nossa, mas Victor Hugo está falando isso para as pessoas daquela época? Para uma situação específica, num contexto específico? Ou ele está falando isso para além do tempo, para além do que ele está vivendo? Será que isso é para mim também? O filme musical está disponível no YouTube para comprar. Se você quiser assistir, eu recomendo muito. O filme foi muito bem produzido. Além disso, claro, o livro, em qualquer livraria você encontra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido a mensagem que Victor Hugo quis passar através de Os Miseráveis e que você tenha entendido também a mensagem que eu quis passar com esse vídeo, porque esse livro, Os Miseráveis, é meu livro favorito. Tem muita coisa que eu preciso falar para vocês sobre Os Miseráveis, mas o tempo aqui é curto. E fique à vontade para comentar, compartilhar, curtir, se inscrever, visitar as páginas no Facebook, no Instagram, visitar o blog que existe agora, a gente tem um blog. E se você quiser sugerir algum livro sobre o qual a gente pode falar, fique à vontade também nos comentários, em qualquer rede social. Bom, e por hoje é isso. E agora você dá licença que eu vou lá pegar minha bike, vou dar uma volta no parque porque olha o sol que tá fazendo.